Olha só, a gente volta a falar dos assuntos nacionais porque agora há pouco, durante a cerimônia de implementação do programa União com Municípios pela redução do desmatamento e incêndios florestais na Amazônia, o presidente Lula reagiu a uma manifestação da plateia pedindo que não haja anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Misael Mainetti, chegando aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite, Misael. Conta pra gente qual foi a reação do presidente a essa manifestação pública que ele encontrou. Boa noite, bem-vindo. Kobayashi, foram as declarações mais fortes do presidente Lula, acho eu, desde os últimos tempos. Primeiro, muito boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Lula disse que enquanto o corpo jovem dele tiver resistência, a direita não vai governar. E essa declaração aconteceu em Manaus. Aí o público reagiu, dizendo sem anistia, e o que também chamou a atenção é que, sem mencionar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula disse que já estão tentando a anistia para o ex-presidente, mesmo antes de uma condenação. E ele falou bastante coisa, uma declaração que aconteceu agora há pouco. Acompanhe. Nós estamos vivendo um momento delicado no Brasil. Você está vendo brasileiro que foi candidato eleito pelo povo brasileiro, sabe, que cometeu as burrices que cometeu, que sabe que cometeu, que está sendo julgado e que mandou o filho para os Estados Unidos pedir para o governo Trump taxar o Brasil. É a primeira vez na história desse país, quando Joaquim Silvério dos Reis traiu Tiradentes, ele não foi para a França, ele não foi para a Europa, ele traiu Tiradentes aqui dentro do Brasil. Esses caras tiveram a pachorra de mandar gente para os Estados Unidos para falar mal do Brasil e para condenar o Brasil, tentando dizer que o pai dele é inocente. O pai dele não é inocente, o pai dele tentou dar um golpe de Estado, o pai dele estava aqui tentando matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes. O pai dele não trouxe sequer oxigênio para Manaus, quando essa cidade estava vendo muita gente morrer. Então, essa gente está sendo julgada pelos de Manzelo que fez. Não adianta ficar pedindo anistia, ele nem foi condenado ainda. Kobayashi, várias declarações em pouco tempo. Você viu que ele falou sobre o julgamento de Bolsonaro, falou sobre o filho dele estar nos Estados Unidos, falou sobre Donald Trump, o tarifaço, várias pautas de uma só vez. Ele ainda também, nesse mesmo discurso, defendeu a Amazônia, falou que é a favor de investimentos / exploração da Amazônia, mas de um jeito responsável e com parcimônia. E, de novo, sem citar o ex-presidente nominalmente, ele falou que faltou oxigênio na época da Covid. Mais cedo, ainda em Manaus, teve mais declarações teve mais declarações do presidente Lula. Ele citou a operação que aconteceu na Faria Lima, que é o coração financeiro de São Paulo, e ele disse que os endinheirados não têm vez, e aí ele estava se referindo, é claro, ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e ao PCC, e a gente também tem essa declaração que aconteceu hoje também. Acompanhe. Há poucos dias, realizamos no Brasil a maior operação da história contra o crime organizado, que finalmente alcançou o andar de cima do crime organizado. A Faria Lima, a famosa linha bancária do Brasil. Não podemos permitir que os moradores das periferias, os povos indígenas e as comunidades ribeirinhas tenham suas vidas marcadas pela violência enquanto os endinheirados ficam impunes. Kobayashi, acho que tem bastante coisa para vocês comentarem aí no estúdio, né? Voltamos aí com vocês. Certamente temos. Misael Mainetti, ao vivo daqui de São Paulo. Muito obrigado, meu amigo. Eu já quero chamar, então, os comentaristas para as suas análises. A Dora Kramer, o Túlio Nassa. E aí, Dora, qual das duas falas você quer comentar? Eu imagino que seja a primeira. Acertei ou não? Não, eu vou em 3 assuntos. Então vamos. Eu vou em 3 assuntos. Ó, primeiro, anistia. Olha, em 79, isso eu vi de perto, acompanhei. 79, anistia
essa era pela pacificação, pela unificação, na transição de uma ditadura para um regime democrático. Essa agora está servindo de motivo para divisão, para o acirramento, que é o que o presidente Lula faz. Esse é um problema de a gente ter um presidente referido o tempo todo na reeleição. Anistia é um assunto. O outro assunto é essa coisa de Bolsonaro se envolver no julgamento. Ele não tinha dado ordem aos ministros, ao PT, que não se envolvessem no julgamento, mas não, ele não resiste, se envolve no julgamento, não desgruda de Bolsonaro, precisa de Bolsonaro, se alimenta de Bolsonaro e, portanto, se alimenta da radicalização. O presidente Lula é um político que não pode falar contra a radicalização, não pode pregar a pacificação, porque ele não faz isso. E, finalmente, temos qual outro assunto? Sim, o assunto, o pobre contra o rico. Aí a Faria Lima entrou na dança. Faria Lima é o mercado financeiro. O mercado financeiro brasileiro é um dos setores mais organizados que a gente tem. E o presidente Lula usa o que aconteceu, que foi a infiltração do crime organizado em fintechs, que são localizadas ali na Faria Lima, para fazer uma generalização que se presta ao seu discurso também eleitoreiro de pobres contra ricos, nós contra eles. É isso. Presidente no palanque dá isso, se preocupa só com a sua reeleição. Qual a consequência que isso vai ter para o país? Aumentar a radicalização, a divisão? Isso não importa. Desqualificar o mercado financeiro, nada importa. O que importa é o que lhe pode render um discurso palanqueiro. Ô Túlio, interessante essa última fala da Dora, eu quero pegar essa linha contigo aí, porque se a gente pega o Lula de algumas décadas atrás, o PT, na verdade, quando ele fazia essa divisão aí de pobres e ricos, geralmente ele usava as nomenclaturas, né, ali a ilustração do patrão e do empregado. Só que nos últimos anos, principalmente, a gente teve um crescimento muito grande do empreendedorismo, muitas pessoas enxergando um novo universo aí na questão de romper com o empreendedorismo mesmo, né? E esse discurso mudou de ilustração. Agora a gente vê alguns outros termos para se referir a quem tem dinheiro, como as Big Techs, a Faria Lima, o mercado. É uma nova roupagem dessa divisão de ricos e pobres? Olha, Koba, realmente o presidente Lula é um político muito versátil. Eu diria que ele é um camaleão, né? Nós lembramos aí do Lula sindicalista, depois do Lulinha Paz e Amor, e agora nós temos o Lula marqueteiro. É o Lula garoto propaganda do governo federal, e ele está muito bem nesse papel. É impressionante como ele está confortável, né, criativo, né, altiveiro nesse papel, e nesse momento ele pegou essa onda, está surfando a onda do Brasil contra os Estados Unidos, rico contra pobre. É evidentemente o melhor cenário para o presidente Lula esse acirramento, essa polarização. Mas ela tem um problema, ela pode ser um voo de galinha. Por quê, Koba? Porque, na verdade, ele está conseguindo restaurar um pouco da sua popularidade, mas dentro da sua bolha, dentro daquele eleitor que já simpatiza com o presidente Lula e que estava deixando de simpatizar por causa dos problemas da economia. Então, recuperar esse eleitorado é importante, mas não é o suficiente para as eleições de 2026. Por quê? Porque, na verdade, num país ainda polarizado, o fiel da balança vai ser o eleitor despolarizado. E para ele alcançar, para ele seduzir, para ele conquistar o eleitor despolarizado, para além do Lula garoto propaganda, ele vai ter que ser o Lula pragmático, o Lula empresário, o Lula bom gestor, o Lula que vai colocar a economia nos trilhos. É isso que esse eleitor despolarizado quer nesse discurso, nessa linha de atacar Faria Lima. Não vai conquistar certamente esse tipo de eleitor. Por essas e por outras, Koba, eu quero assistir de camarote as cenas do próximo capítulo.